Jesus. Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus. Que bom, né, que o Senhor nos permitiu estar aqui nessa manhã para glorificar o nome dEle. Amém? Há uma musiquinha que canta todo ano, né? Então é Natal. Um ano se foi. E nasce outro, né? E o que você fez? O que você fez? Normalmente é época de reflexão, o que eu propus a fazer, o projeto de vida, fiz, não fiz, fui até a metade ou nem comecei. Mas o certo, queridos, é que nós, aqueles que creem no Senhor Jesus, o seu plano não começa e termina. Ele começou quando Cristo te chamou ao novo nascimento, a caminhar com Ele. Então você prossegue, persevera até a sua volta. Termina o ano, né? Hoje nós comemoramos, celebramos junto, lembramos quem nós éramos, não é? De onde é que nós viemos e para onde nós estamos indo. Amém, querido? Você sabe isso certinho na sua vida? Parece que isso não faz diferença, mas faz, viu? Saber de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós estamos indo faz toda a diferença em nossa vida. Para a perseverança, né? Porque nós aguardamos a volta desse Jesus maravilhoso. Amém? Você aguarda? Glória a Deus. Vamos abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Vou pregar também exatamente sobre o que as crianças já pregaram, com tanta graça, né? Com tanta unção, com tanta simplicidade, mas também com tanta profundidade. Que o Senhor possa alcançar o coração de cada um dos que estão aqui, que já conhecem o Senhor Jesus. Daqueles que ainda conhecem mais ou menos porque ouviu falar. Que essa palavra tenha o poder de entrar em sua vida e revelar, né, esse Jesus para você. E que você saia daqui decidido também a fazer parte dessa família. E a servir e conhecer esse Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Lucas, capítulo 2, versículo 1. Eu vou até o 11. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então, Maria deu à luz seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por essa manhã, Deus, pela oportunidade, graça de ministrar a tua palavra e de trazer de novo, Senhor, à memória aquilo que nos dá esperança. Então, Senhor, em nome de Jesus, fale aos nossos corações, aviva a tua obra em nós, Senhor, nos ajuda a ser avivados nas suas promessas, porque o Senhor é fiel. O Senhor cumpriu cada uma das suas profecias e vai continuar cumprindo. Nós aguardamos, ó Deus. Nos fortaleça, nos dê graça, sabedoria. Senhor, simplicidade e humildade, como teu Filho Jesus nos ensina. E nos ajuda, Senhor, a avançar para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos.
Amém? Glória a Deus. Queridos, no Evangelho de Lucas relata a história do nascimento de Jesus de uma forma mais minuciosa. Ele começa dizendo ali no capítulo 1, que ele pesquisou, aprofundou, né, procurou ter certeza daquilo que já havia sido falado, daquilo que as pessoas conheciam, mas que, por causa de Teófilo, talvez a gente não sabe quem é, dizem que possivelmente um oficial romano que conheceu, ouviu falar acerca de Jesus e o aceitou. Então, Lucas, tanto aqui em Lucas quanto em Atos, ele faz referência a essa pessoa. E ele fala assim, olha, no versículo do capítulo 1, 3, ele fala assim, olha, decidi fazer uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Então, Lucas tem essa questão do historiador, dos detalhes. Ele marca os detalhes na sua informação em todo o Evangelho, para situar a gente no tempo em que as coisas aconteceram. E um dos versículos chaves desse Evangelho de Lucas está no capítulo 19, no versículo 10, que diz assim, olha, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, há um objetivo, né? Há uma finalidade. Estarmos aqui nessa manhã é o cumprimento da palavra de Deus em nossa vida. Jesus veio salvar aquele que havia perdido. Tem alguém aqui que estava perdido? Tem. Você foi encontrado por Jesus. E essa é uma boa nova de alegria, não é? Isso é motivo, razão suficiente para você se alegrar por o resto da sua vida, até o Senhor te chamar de volta ou até Ele voltar. A alegria de saber que um dia eu estava morto e agora eu vivo. Vivo eternamente. Então, ele se atenta tanto aos detalhes, que ele começa ali no capítulo 1, falando sobre Zacarias, sobre a visão, sobre o nascimento de João, né? Sobre o encontro de Isabel e Maria, para dizer que para Deus nada é impossível. Uma mulher já em idade avançada, o seu marido também dar à luz a um filho. Esse filho tinha uma missão. Qual que é? Anunciar que Jesus Cristo, o reino, estava chegando. Anunciar que era tempo de arrependimento. E ele vai fazendo o paralelo ali até quando ele chega aqui no capítulo 2, ele começa, então, a narrar sobre o nascimento de Jesus. Então, ele conduz a gente a um cenário celestial, né? Olha, tudo perdido, tudo difícil, né? Faltas, dificuldades, problemas. Ou será que a gente pensa que isso é só hoje? Nesse mundo caído, queridos, lá no Éden, Deus não desistiu de nós. Né? Ele decidiu que não destruiria, mas que Ele salvaria. E Deus, nessa maravilha de quem Ele é, em sua soberania, Ele não perde nenhum detalhe da história. Quando começa ali o versículo 1 dizendo, olha, naqueles dias, Lucas está nos situando o que havia naqueles dias. É como se eu e você falasse assim, olha, naqueles dias em que o presidente Bolsonaro assumia aí a sua presidência, o país, o mundo inteiro, foi invadido por uma pandemia. E o país no qual a gente vive, aconteceu isso, isso, isso. Detalhes para marcar e nos lembrar que foi aquele tempo. E aqui ele vai falar de Augusto César, um poderoso imperador,
né, que convoca para o recenseamento. E esse Augusto César foi o cara da época, né? Ele conseguiu, entre tantas batalhas sangrentas, chegar no poder. E ele conseguiu, na sua administração, trazer um período de estabilidade econômica e paz. Esse cara, então, ele tinha o poder, né? Todo o cenário pronto. E ele achando que era ele, né, que fazia. E a gente sabe, pela palavra de Deus, que ele fazia exatamente de acordo com o que Deus queria que ele fizesse, né? Então, ele convoca o censo, e esse censo tem dois objetivos. Como o exército romano era um exército poderoso, tinha a finalidade do alistamento, né? Quantos mais jovens nós podemos agregar aqui ao serviço militar? E além de fazer esse censo e poder aí, os jovens se alistarem e aumentar o seu exército, havia também outro motivo, que era o famoso tributo, né? Que os judeus ficavam tão irados de ter que submeter, né, ao Império Romano, a liderança deles. Daí a questão deles ficarem tantas vezes tão revoltados, né, de saber que eles eram um povo que tinha um rei que ia vir e restaurar Israel no seu poder, né, no seu status de ser o maior, ser o melhor. Então, olha, queridos, dentro desse cenário do mundo aí, um recenseamento, que parecia ser algo assim casual, fazia parte dos planos de Deus, porque José também, marido de Maria, na realidade, algumas pessoas vão falar desposado, outros vão dizer que Maria ainda era noiva dele, porque não havia ainda se consumado o casamento. José precisava ir também fazer o recenseamento. E aí, diante dessa caminhada, né, Deus faz com que todas as coisas cooperem. O versículo 4 diz assim, olha, José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele família de Davi. Aqui, queridos, a gente vê a profecia de Deus se cumprindo. A palavra de Deus diz profecia, aquilo que foi falado antes, declarado por alguém que tem o poder de fazer cumprir as coisas do futuro. E entre as profecias que nós temos sobre Jesus, quero lembrar a primeira delas. Jesus colocou ordem em tudo. Haja luz, tudo se fez. Quando chegou em nós, não é isso? Ele fez Adão, fez o homem, a humanidade, Eva, e tudo era muito bom. Muito bom para se ter relacionamento e ter essa vida de intimidade com Deus, de caminhada, de família, conforme Deus queria. Entra o pecado, desobediência, a humanidade se separa de Deus. E nessa separação, Deus dá a sentença a cada um. A cobra, né, a serpente, ele chama de maldita. Mas maldito é, né? Satanás, que trilhou aí as suas artimanhas, querendo ser igual, maior que Deus. Ele achou que estava vencendo, mas Deus deixa claro que não. Que ele pode até agir, mas debaixo da tua mão de poder e graça. E aí Deus, em Gênesis 3,15, ele faz, né, uma promessa, ele profetiza algo, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça de Satanás. E esse descendente da mulher era Jesus, né? 100% homem, 100% Deus. E Deus fala ainda sobre Jesus. Há uma profecia em Gênesis, quando ele fala, Abraão, sai da sua parentela, né? Vai para o lugar que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Jesus também seria judeu, né? A promessa estava lá. Esse que esmagaria a cabeça, esse descendente da mulher, ele também seria judeu.
E aí vem o reinado de Davi e ele diz, esse Salvador, ele virá da família de Davi. E aí nós avançamos, Isaías vai falar assim, olha, esse Salvador vai nascer de uma virgem. E chegamos aqui cumprindo outra profecia, em Miqueias 5:2, que fala assim, mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos, ou desde a eternidade. Então, há o cumprimento da profecia. Quando José vai fazer o recenseamento em Belém. Na realidade, ele estava cumprindo o que Deus havia dito que seria. Jesus nasceria em Belém, uma cidade pequena, simples, mas que lá nasceria aquele que é grande, aquele que é único e que está com ele desde a eternidade. Então, amados, percebe a soberania de Deus? A gente vê, olha, José e Maria, possivelmente ela estava próximo, né, dos dias de ganhar. A distância que os estudiosos dizem de Belém, até Belém, de onde eles estavam, em torno de 110 quilômetros. Imagina 110 quilômetros para você andar a pé com animal, no caso, um burro, né? Que era o meio de transporte. Um caminho difícil, subida. Não eram essas estradas lisinhas, bonitinhas. Nem era do jeito que a gente vê hoje, né? A mulher vai ganhar neném, o que a gente faz? Põe dentro do carro e passa. Não era assim. Olha como Deus escolhe a forma com que Ele vai trazer o seu filho, Deus, para salvar a humanidade. Uma mulher viajando 4 dias por uma estrada difícil, né? Parando, andando, sentando. Vocês que já foram mães conseguem imaginar isso aí um pouquinho? Conseguem imaginar? Vocês que são pais, que acompanham as esposas, conseguem imaginar esse sufoco? Consegue imaginar essa estrada, morro, acidentada, correndo perigos, para cumprir uma ordem de um imperador louco, né? Poderia dizer assim? Não, queridos, para cumprir o plano perfeito de Deus. O plano de Deus é perfeito. A questão é que nós romantizamos demais a vida cristã. Achamos que tudo é muito assim, lindo e maravilhoso. Mas tem que ser. É no sobrenatural, é um milagre. Poderia ser, queridos, poderia. Deus é Deus. Jesus poderia já vir adulto, pronto, como Adão foi formado, né? Ele poderia já vir fazer a redenção e não precisar nada disso. Poderia, Deus tem o poder para isso. Mas Ele faz com que a gente saiba quais são os seus planos. Como é que Ele quer que aconteça? Às vezes a gente não se dá conta, né, de como a nossa vida vai trilhando. E achamos que está tudo sob nosso controle, de repente Deus dá uma cortadinha e fala, não é bem assim. Mas todas as coisas vão cooperar para que aconteça aquilo que eu determinei como propósito. E aqui não foi diferente. Um casal simples, né, uma jovem que era virgem. Como vai acontecer isso, Senhor? Ele fala com o anjo. Ela fala com o anjo e ele fala, descerá sobre ti o Espírito Santo. Ali a concepção sobrenatural, mas a gestação natural. 1 mês, 2 meses, enjoo, cansaço, tudo isso aí. Um homem que fala, peraí, minha noiva, como assim? Eu não posso expor, não posso deixar que ela sofra? Mas o que eu vou fazer? E aí Deus fala, quieta, porque o que está nela, né, é o meu filho.
aquele que veio trazer a redenção, o perdão dos pecados. E o que ele faz? Obedece. Vamos. Aí a gente poderia perguntar assim, por que ela teria que ir, já que ela estava quase já, né, nos dias finais de ganhar? Aí, segundo os estudiosos também, dizem que por causa do decreto de Quirino, e aqui tem uma questão aí, quando fala de Quirino, ele foi ser imperador depois que Cristo havia nascido, mas também falam da possibilidade de ter sido antes, o próprio Quirino, não o mesmo, mas um outro com um nome parecido, em que ele declarava nessa obrigatoriedade do recenseamento, as mulheres acima de 13 anos também teriam que ir. Então, vai ele com a sua esposa e vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito. Então, ele não era obrigado a se alistar no exército romano. Os judeus não eram obrigados. Mas a tributação, sim. Eles eram obrigados a pagar. E a partir desse recenseamento se sabia o que tinha, quanto tinha, como tinha e o quanto pagaria. Entende que até aí é vida normal? Nossa, a gente vê isso todos os dias, não vemos? Então, Deus escolhe isso. Ela estava carregando no seu ventre o Filho de Deus. Nem por isso ela foi privilegiada em nenhuma circunstância. Mas, em todo o tempo, a presença de Deus estava com eles. E é assim conosco hoje também, queridos. A promessa, a profecia se cumpre. A gente vê Deus no seu cuidado maravilhoso. Em nos direcionar, em cuidar, em nos salvar. No versículo 5 fala assim, olha, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, eles foram para lá com essa finalidade. Chegando lá, cidade pequena, onde ficar, né? Onde se hospedar. E aqui eles falam que não é como nós entendemos hoje, né? Um hotel já pronto, tudo bonitinho, tudo separadinho, é só você chegar, fazer o checklist, entrar e ter aquele conforto. Diz assim que, e aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Eles estavam em Belém, foram fazer, né, fizeram o que eles foram fazer, né, fazer ali o recadastramento, mas chegou a hora de Jesus nascer. E não havia nenhum quarto na casa em que abrigavam hóspedes. E agora? O que fazer? Maria, em tempo algum, aqui no registro, espera aí, eu estou carregando o Filho de Deus. Tem que ter um lugar especial aqui para mim. Tem que ter um lugar aqui, afinal de contas, eu sou a mãe do Salvador. Não é? Às vezes, nós temos essa tendência de achar que somos melhor em alguma situação. E a Bíblia nos ensina que não. Humildade e esperança é o que nós precisamos carregar. Simplicidade. Ao servir, ao caminhar com o Senhor. E aí, como é que ela teve esse filho? Aqui diz assim, então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Às vezes a gente ouve essa história de uma forma distorcida, como se o pessoal tivesse sido assim, né? Não quiseram dar lugar, fosse mal. Queridos, não, estava no plano perfeito de Deus, esse nascimento. Eles falam que as casas, normalmente, tinham 2 pavimentos, onde os quartos ficavam em cima, e embaixo, a garagem, né, dos animais. Ao lado, a estrebaria, onde os animais ficavam no tempo de inverno, né, tanto se aquecerem, quanto manter o ambiente aquecido também. Foi nesse lugar simples que Deus decidiu que Jesus nasceria. Aqui não fala se Maria teve dor, não teve, se tinha parteira, se não tinha. Todos esses recursos que nós temos hoje, né, gente? Doula. Olha quanta coisa boa nós temos hoje. Olha quanta coisa boa. A mulher que tem filhos. A família, né, que preza pelo crescimento. Olha os recursos que Deus concedeu.
Aqui não fala, mas possivelmente pode ser que tinha alguma parteira, né, que ajudou. Ou não. Deus também, na sua graça, né, maravilhosa, Ele pode ter dado uma força extra. Ou seja, quantas mulheres já tiveram filhas sozinhas? Não, antigamente. Tinham dentro de casa e sozinhas. Ainda usava uma técnica interessante, sabia? Soprava a garrafa para ajudar a fazer a força e ter os filhos normal. Hoje em dia já não se fala nisso, né, Sueli? Mas como é que era lá? Era por aí. Fazendo assim, além de nascer o filho, elas conseguiam tirar o resto das coisas, placentas e tudo mais. Então, amado, você vê a graciosidade de Deus em todos os detalhes, o quanto a ciência é importante, né? O quanto os conhecimentos, a medicina, tudo isso. Mas sempre, queridos, a serviço do nosso Deus. Sempre. Então, está aqui. Qual o sinal? Né? Que simplicidade é essa? Que humildade é essa? A Bíblia diz que foi exatamente assim, e eu creio de verdade. Que Deus, no seu controle absoluto, fez cumprir exatamente o que Ele queria, para que a gente entendesse que Ele, sendo Deus, não, sabe, olhou para si como tal. Esvaziou de toda a sua glória. Veio com toda a simplicidade e fragilidade que nós somos, para nos dar a oportunidade de conhecê-lo verdadeiramente. Para avivar em nós, né, a esperança certa de que um dia, tudo isso que nós vivemos hoje vai ter um fim. E novas se farão todas as coisas, um relacionamento perfeito. Sem morte, dor, tristeza, enfermidade. Queridos, vale muito, muito, quando o Senhor nos dá a graça de conhecê-lo. Quando Ele vem fazer morada em nós, nos faz nascer de novo, transforma a nossa vida. Pelo poder do Espírito, trabalha em nós. Pessoas errantes, falidas, não tem nada de bom para oferecer. E essa obra maravilhosa, salvadora dele, nos faz viver de novo e nos dá a oportunidade de se relacionar com Deus, o Pai. Por meio dele podemos chamar Deus de Pai, porque somos filhos também. E isso é para qualquer um que crê. Não interessa se ele é médico, se ele é gari, se ele é... Não interessa sua cor, sua classe social, sua profissão. Ele deixa claro, assim, desde a simplicidade a que veio. É para todos os que creem nele. Como é importante, queridos, essa verdade revelada em nós e fortalecida. Porque, amados, uma vez que Cristo vem, nos faz nascer de novo, e o teu Espírito habita em nós, Ele nos dá a direção de continuar caminhando. E em meio às lutas e às adversidades de um mundo caído, que todos têm, uns com mais profundidade, outros com menos, um demora mais, outro demora menos, mas todos têm. Ele proveu a sua presença para andar conosco, para nos fortalecer. E, amados, faz muita diferença você enfrentar as lidas dessa vida quando se tem Jesus. Faz muita diferença você enfrentar o tempo da separação, que a gente tem tanto medo, que é a morte, né? Que para nós, os que creem, é só um tempo de separação. Quando Cristo em nós, sabe, nos fortalecendo, esse momento de dor que para os que não conhecem parece o maior desespero de toda a vida, lidar com a perda, com as enfermidades, com as dificuldades. Mas Cristo em nós, nós somos fortalecidos. Ele nos ajuda. Ele pode fazer um milagre? Pode, mas em tempo algum ele diz, olha, eu vou andar com vocês, se espera que eu vou fazer um milagre e tudo isso vai resolver. Não. Ele fala, caminhe, persevere. Eu conheço o final desde o começo. E eu não vou deixar você só. Eu estarei convosco todos os dias até a minha volta. Entende a diferença, queridos, entre ter Jesus em nossa vida e ser apenas simpatizante desse Jesus? O que é ser simpatizante?
Eu até gosto, eu até vou na igreja, eu até ouço de vez em quando. Mas, queridos, faz toda a diferença quando você fala assim, não quero ser simpatizante, eu quero conhecer, eu quero caminhar, eu quero ser filho. Deus, faça isso em mim. É para mim? Porque se não existe acaso, querido, se tudo está debaixo do controle do Senhor, estar aqui nessa manhã e ouvir a sua palavra tem um propósito. Fortalecer aqueles que já nasceram de novo. E abrir oportunidade para aqueles que ainda não o conhecem. E aí, queridos, quando você ouve essa palavra que tem esse poder de fazer, porque a palavra de Deus tem o poder de fazer. E o seu coração que fica ali, ouvindo, pensando. E aí você fala, Deus, eu não quero mais ficar só flertando com o Evangelho. Eu quero vivê-lo de verdade. Ah, meu amado, sua vida inteiramente é transformada. Você não fica rico do dia para a noite. Você não vai ter coisas disso ou coisas daquilo. Embora tudo isso faça parte da nossa vida. Porque a Bíblia diz que todo dom perfeito, tudo aquilo que nós temos, vem de quem? Do Deus, do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação nenhuma. Não é Ele que abre portas, é Ele que nos abençoa, é Ele que provê nossa vida. Então, ter Jesus Cristo faz toda a diferença. E às vezes eu tenho medo. E é algo que eu oro e falo, Senhor, não me deixa, de maneira alguma, desanimar com nada nessa vida, até o Senhor voltar. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, diante das adversidades, nós temos uma tendência de dar uma desanimada. Mas aí, logo, o Espírito de Deus te traz à memória aquilo que te dá esperança. Ei, você não caminha sozinho, não. Ei, um dia você estava morto em pecados e delitos, né? E eu salvei, te trouxe de volta para a minha presença. Como? Por quê? Porque amou de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, não crer em Cristo é perecimento ainda maior. Porque diante das aflições, da dificuldade, ninguém muda o mundo. Amados, nós oramos pelos governantes, pelas autoridades, e a Bíblia nos ensina a fazer isso. Nós gostaríamos que o nosso país hoje estivesse como? Fala sério. Tudo isso que a gente está ouvindo, que a gente está vendo, e que o coração aperta, e quando a gente olha para a nossa família, olha para as crianças, olha os ensinos, olha o rumo que a coisa está tomando, humanamente você olha e fala, puxa vida, tem que ter um homem que dê jeito, que governe, que faça. Amados, tem. Nós torcemos por isso, oramos por isso, pedimos a Deus que envie um homem temente, né, que preze pelos valores da sua palavra, que governe o nosso país debaixo desses valores. Mas a questão é, se Deus não estiver acima desse pedido, se a vontade dEle, boa, perfeita e agradável, não for, em essência, aquilo que nós vivemos, a gente vai viver frustrado, discutindo, batendo boca, comentando de política, acreditando que um homem pode chegar e resolver todas as coisas. E ele não pode. Porque ele também está debaixo das mãos do Senhor, do seu poderio, para cumprir tudo de acordo com o propósito de Deus. Entende, queridos? A gente faz tudo bonitinho, a gente vota certo, a gente ora, a gente procura fazer tudo direitinho. Mas a última palavra vem do Senhor. E uma vez que Ele permite, como é que nós continuamos andando? Debaixo do temor do Senhor. Acreditando e vivendo os valores e os princípios da palavra de Deus. Não é? Por quê? A gente vê aqui que Deus, em todo o cenário, Ele está ali no controle perfeito das coisas. Nós vimos aí a simplicidade desse nascimento. Nós vimos também aí, a partir do versículo 8, que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Deus manda justamente a esses pastores que, à época, eram os que viviam à margem da sociedade. Entre os judeus, eles eram aqueles que não iam
no templo, não fazia o processo de purificação. Afinal de contas, eles ficavam muito tempo longe de casa e do convívio. E aí tem um burburinho na história que diz também que eles não eram tão honestos assim, e que eles eram responsáveis pelo cuidado, né, dos animais. Entre esses animais, aqueles que eram oferecidos em sacrifício no templo. E é justamente esse que está ali na vigília da noite, dia e noite, dias e noites fora de casa, longe da família. É esse que Deus decide trazer as boas novas, né, de alegria, quando Ele fala assim, olha, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Queridos, para todos. Não só mais para os judeus, para todo o povo. Uma boa nova, uma grande notícia. E, ao ouvir essa verdade, já deveríamos ficar alegres. Nada deveria roubar a nossa alegria. Porque ele diz assim, olha, é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Salvador. Quando se fala de salvação para algumas pessoas, ela fala assim, eu vou ser salvo de quê? Nunca roubei, nunca matei, trabalho, sou honesto, vivo bem. Salvação é essa que vocês falam? Não consigo entender. De fato, se Deus não abrir, né, os seus olhos, você não vai entender. Mas é que todos caídos, né, nessa morte, só Cristo pode trazer vida, queridos. Só Ele pode trazer. Então, o Salvador havia nascido, a esperança para a humanidade. Deus havia destruído uma vez, lembra, no dilúvio? Dá uma outra oportunidade. Será que Deus não sabia de tudo isso? E Ele decide mostrar aí os seus atributos, né? De um Deus bom, justo, santo, poderoso. Um Deus maravilhoso. E que Ele decide dessa forma, lembrar a mim e você, que nós estamos aqui hoje, porque nasceu um Salvador em nossas vidas. Não apenas em Belém, não apenas naquele lugar. A história registra onde foi, não é isso? E a palavra de Deus diz para nós onde Ele nasceu em nossas vidas. Porque se Cristo não nascer de novo em nós, queridos, não nos fazer nascer de novo, nós continuamos batendo cabeça, presos à religiosidade, esperando que o homem possa fazer alguma coisa, acreditando no sistema do mundo e na política, acreditando que uma hora vai. Mas quando a gente sai e tem essa verdade, olha, o meu Salvador, um dia eu estava caminhando erradamente, e o Senhor Jesus nasceu, me fez nascer de novo. Ele é o Cristo, o ungido, o que estava separado para cumprir a palavra de Deus. Aquele que era cheio do Espírito de Deus, né, a Bíblia diz que ele foi tomado pelo Espírito, foi para o deserto. Em todo o tempo, quando ele é batizado, o Espírito do Senhor veio. Esse Cristo, o que estava Messias para os judeus no hebraico, esse Jesus nasceu com o propósito de nos salvar e de ser Senhor das nossas vidas. Porque não basta apenas ser Salvador, não, queridos. Não adianta você dizer que Jesus é Salvador, mas andar em caminhos tortos. Não adianta. Porque quando Ele é Salvador, Ele tem que ser também Senhor. Paulo vai dizer isso, que se antes você andava erradamente, não é? Se você roubava, não rouba mais. Trabalhe, ajude o outro. Não é?
Se você mentir, agora não mente mais. Por que você não faz mais essas coisas que antes era comum? Porque antes você era escravo desse pecado e estava tudo bem. Mentir, roubar, enganar. Não, é só um jeitinho, não por ali. Tudo bem. Mas Cristo sendo o Senhor da nossa vida. E também, né, nos salvou. E agora, Senhor, eu ando segundo a sua palavra. Peco ainda. Muito, né? Quisera a gente não. Gostaríamos de ficar livres de vez, mas não mais escravos, que é o que é mais triste. A escravidão do pecado é uma tristeza muito grande. A pessoa viver achando que mentindo, roubando, matando, destruindo, enganando, né? Tipo, olha, adulterando, e está tudo bem. Afinal de contas, todo mundo tem o direito de viver a sua vida. Mas não é isso que a Bíblia diz. A verdadeira vida que nós temos é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, nós caminhamos no mesmo caminho que Ele nos ordenou. E todas as coisas em nossa vida vão cooperar para que Cristo seja formado em nós. Sabe por quê, queridos? Porque ninguém pode frustrar os planos de Deus. E tudo isso foi determinado por Ele. E a palavra de Deus nos diz isso aqui. Né? Nós vimos que, a partir daqui, eles foram conferir. Né? Eles foram ver de fato. E os anjos, a hora que um está falando, o outro chega e fala, glória a Deus nas maiores alturas. Queridos, Deus trouxe paz. Agora, paz com Ele. Né? Deus agora nos uniu a Ele novamente por meio de Cristo. E esses pastores conferem, experimentam, voltam e anunciam. É assim que acontece conosco. Jesus em nossa vida, um novo nascimento, a transformação. E por conta disso, nós não nos calamos mais. Calamos? Nós compartilhamos desse amor. Nós compartilhamos dessa graça, dessa salvação, dessa transformação. Queridos, nós precisamos refletir, né, essa glória maravilhosa de Deus, essa graça em que Ele nos concede em Cristo formado em nós. Amém, amados? Tudo com muita simplicidade. As pessoas que eram a menor de todas. E Ele anuncia e fala, olha, a salvação é para todos que creem. Do simples ao mais bem posicionado. Porque todos, perante o Senhor, tornam-se filhos a partir de Cristo Jesus. Nenhuma posição, nenhuma condição financeira vai fazer diferença disso. O que difere é Cristo em nós. Amém? Então, queridos, eu queria... Antes, o pessoal vai ministrar um louvor aqui que eu acho muito lindo, que tem muito a ver, né, com tudo isso aqui. Que foi apresentado em culto ao Senhor, desde o começo. A boa notícia que Cristo nasceu. Ele tinha o poder para fazer isso. Né? Emmanuel, Deus conosco. Ele agora vive conosco. Nós nascemos de novo, somos transformados com o objetivo de glorificar a Deus, de Cristo ser formado em nós. Nenhum de nós poderíamos imaginar, né, esse plano perfeito. Que seria assim que Deus faz. Em Apocalipse, lá no capítulo 2, do versículo 7, ele fala assim, eis que vem, capítulo 22, 7, ele fala assim, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Do início ao fim, queridos, não somente as profecias do Apocalipse. Do início ao fim, Deus profetizou, declarou a sua palavra, zelou por ela, fez cumprir. Então, se você chegou aqui hoje, é porque essa verdade te alcançou. E se você vai perseverar e continuar até Cristo voltar, é tudo que Deus espera de nós. E ainda, não te deixa fazer isso sozinha. Ele te dá a comunidade junto, irmãos, para caminharem junto. Ele te dá a essência do teu Espírito habitando em nós. Todos os recursos necessários para um fortalecendo a fé do outro. E esperar, né, perseverantemente até a sua volta. Quem de nós imaginaria um plano tão perfeito assim? Você consegue? Você consegue imaginar que era isso que Deus faria? De jeito nenhum, né? E aí, o que eu preciso entender e aplicar em minha vida?
ao lembrar de todas essas verdades que foi tão lindamente, né, ilustrado aqui, o mesmo texto, basicamente, tudo que foi falado. Repetiu, olha, como Deus é, aqui, aqui e aqui na sua palavra. Jesus, o Salvador. Para você que o tem, mantenha o seu relacionamento. Prossiga em conhecê-lo e aplique em viver as suas verdades, a obedecer a tua palavra, a andar segundo a orientação da sua palavra. E se tem alguém aqui que ainda não tem, só já ouviu falar, abre o teu coração e fala, vem, Senhor Jesus, toma a minha vida em tuas mãos. Me deixa seguir, caminhar com o Senhor. Me deixa experimentar o que é ter o Senhor como Salvador e Senhor da minha vida, porque o Senhor é o Cristo, aquele que pode fazer, aquele que foi separado para fazer. Queridos, o mais importante do que tudo isso que nós ouvimos, né, nós ouvimos aqui as verdades da palavra de Deus. Então, agora, o que é mais importante? É sair daqui desafiados, a renovar. Nós falamos de Natal, falamos de presente, de comida, de amigo oculto, de cada um agora está correndo atrás de alguma coisa. Quando for à noite, muitas famílias se reúnem, muitas oram, glorificam a Deus, agradecem, mas outras tantas se reúnem com o mesmo propósito de dizer que é Natal. Mas entra a bebedeira, entra a confusão, entra a briga. E o real sentido do Natal é nova oportunidade, é nascer de novo. É caminhar com Cristo até a sua volta. Então, que você possa sair daqui nessa manhã refletindo nesse louvor que eles vão ministrar agora. Eu queria que o pessoal pudesse ministrar, queria que você ficasse de pé.